O Banco Central divulgou há pouco o Boletim Focus com as principais projeções econômicas atualizadas. O destaque é que o mercado voltou a reduzir a estimativa para a inflação brasileira nesse ano, enquanto vê um IPCA maior no ano que vem. Vamos ver na tela, então, o que mudou da semana passada para cá? Porque o Focus, gente, reduziu a projeção para o IPCA de 5,30% para 5,16% em 2026. Portanto, 5,30% para 5,16%. E é uma atualização importante porque ela acontece, inclusive, depois da divulgação do IPCA da semana passada, que surpreendeu bastante o IPCA do mês de junho. Surpreendeu para baixo nesse caso. Essa é a segunda vez seguida que o boletim mostra uma redução na estimativa de inflação nesse ano. Lembrando, dia 29, os economistas interromperam aquela sequência de 15 altas nas projeções. Para o próximo ano, o mercado passou a ver a inflação brasileira mais elevada, em 4,20%. E falando das demais projeções econômicas, outro destaque do Focus é a redução na projeção do PIB para 2027, que agora é de 1,65%. Nesse ano, a projeção do crescimento econômico é a mesma e as demais estimativas do mercado, como o dólar, a taxa de juros Selic, foram mantidas, então, nesse ano e no próximo, então, pelo menos por enquanto, sem alterações. E para repercutir esses números, gente, vamos conversar agora com Mariana Costa, economista-chefe da Mirai. Bem-vinda, Mariana, mais uma vez por aqui. Um bom dia para você. Um bom dia, obrigada pelo convite. Quero muito saber a sua avaliação desse resultado, começando por IPCA. É um resultado que vem depois do IPCA de junho, né, que foi divulgado na semana passada, surpreendeu para baixo. O que na sua avaliação pesou mais para esse boletim Focus e para essa redução aí para 5,16 mais ou menos para esse IPCA? É o cenário da guerra, que até semana passada estava até melhorando um pouco mais do que nos últimos dias, ou é o cenário especificamente local, doméstico, com o IPCA um pouquinho menor? Bem, é uma combinação justamente desses dois fatores aí. Um é a perspectiva de que a guerra havia terminado, né? Então, o que a gente quer saber é do comportamento do preço do petróleo. Então, você tem provavelmente um preço do petróleo, mas ali se comportando entre 70 e 80 dólares o barril. Então, essa inflação para o ano de 26 já passa a ficar um pouco mais comportada do que ela que era a projeção anterior, onde o conflito permanecia fazia com que os preços do petróleo permanecessem em patamares mais altos. Então, esse é um fator. E o segundo fator é justamente o IPCA, que foi divulgado na sexta-feira, que nos trouxe uma surpresa positiva, não só no número cheio, mas como na sua composição, né? Dentro dos grupos e comportamento dos núcleos. Então, foi um número de IPCA melhor e que deve refletir, então, né, como a gente já está vendo essa semana, e provavelmente a gente ainda tem alguma repercussão na Focus na próxima semana, em função a esses dois dados, né? Tirando a guerra, que agora está tudo sempre incerto, né? Exato, e a gente sabe, querendo ou não, o quanto que a guerra acaba também interferindo no IPCA como um todo, né? Apesar de ser um cenário local, dependendo do impacto, acaba sentindo. Queria entender como é que você enxerga também esse boletim Focus como um todo e como que na sua avaliação ele está oscilando bastante, né? A gente acompanha essa guerra já desde fevereiro, também foram 15 semanas consecutivas de alta do IPCA, e aí a gente tem esse cenário, quando dá uma arrefecida na guerra, a gente percebe que o Boletim Focus automaticamente já faz uma renovação aí nessas projeções, mas aparentemente nessa semana, dependendo do que acontecer, a gente pode talvez ver um IPCA na semana que vem do Boletim Focus com uma nova alta. Como é que você enxerga isso? Eu acho que para o IPCA a gente deve ainda continuar a ver talvez uma melhora ali na ponta para o 2026. Então, a projeção para 2026, ela é exatamente como você disse, ela é muito volátil. Então, à medida que a gente tem uma perspectiva de melhora do preço do petróleo, ou um IPCA, né, uma inflação corrente melhor, esse 2026 aí sente mais. Agora, o que importa mesmo é o 2027 e o 2028, o horizonte relevante para a política monetária. Então, aqui é uma combinação das duas coisas, né? Uma inflação de 2026 mais alta, ela necessariamente vai levar a uma inflação em 2027 mais alta. Ou ela, melhor dizendo, a gente começa o ano de 27 com uma pressão de inflação acima do que
era o esperado. Então, aqui está a importância da projeção de 2026, como que ela impacta esse começo de ano de 27. Agora, para a política monetária mesmo, então essa projeção de 27 e 28, essa projeção ainda continua estável e bastante elevada. Não sei se essa melhora do 26 vai trazer algum alívio para o 27 e para o 28. Vai ser muito mais essa perspectiva de como se comportam os preços do petróleo em 2027, que eu acho que talvez seja a grande pergunta que se tem. Para onde vai o preço do petróleo? Ele fica ali perto dos seus 80 ou ele tem espaço para ficar mais perto dos 70? Isso faz uma diferença enorme nas projeções. Perfeito. Outro ponto que a gente percebe também é com relação ao crescimento da economia, que a gente via que por mais que a gente tinha uma inflação subindo, a gente via também a economia no Brasil crescendo, a previsão do PIB para esse ano crescendo. Agora a gente viu uma redução do IPCA e também uma redução do PIB. Queria que você explicasse para a gente um pouco sobre esse movimento. A projeção do PIB, ela está respondendo a essa percepção ou fato mesmo, né, de uma Selic mais alta. Então, nós temos uma Selic mais alta por um tempo mais longo e a expectativa é de que você continue, né, a ter uma Selic ainda muito restritiva. E daí a dúvida, o risco que fica é para a atividade econômica em 2026, mas principalmente daí em 2027, onde você pode ter provavelmente uma desaceleração um pouco superior ao que nós havíamos imaginado em função, novamente, por essa taxa restritiva. Então, a inflação corrente melhorou, trouxe alguma notícia melhor de inflação, mas o PIB aqui no Focus está respondendo a essa expectativa de Selic muito alta. Pois é, e queria também saber a projeção de vocês como um todo para a Selic, depois desse resultado do IPCA. Na sua avaliação, a gente ainda tem espaço para esse ano para um novo corte? O IPCA mostrou isso ou não? Os cortes já foram feitos? Porque aparentemente, olhando para o Boletim Focus, ainda dá para fazer pelo menos um corte. Sem dúvida, o IPCA da sexta aumentou a probabilidade de um novo corte de 25 de uma forma muito relevante. O Banco Central não fechou as portas na última reunião, ele teve uma postura, um comunicado muito mais duro, mas diz que, em função dessa calibragem da taxa de juros, ele entendia que havia espaço para a continuidade do corte e que os próximos cortes ficam muito dependentes, ou no próximo corte, ou melhor dizendo, né, porque ele não disse exatamente isso, os próximos passos da política monetária dependem muito do comportamento tanto dos dados correntes quanto dos dados prospectivos. Então, à medida que a gente tem justamente um IPCA um pouco melhor, esta probabilidade do 25 volta. Então, respondendo sua pergunta de uma forma mais assertiva, o que a gente vê na curva de juros hoje é uma probabilidade de 90% de mais um corte de 25, isso vindo de uma probabilidade de 70% na semana anterior. Olhando para frente, essas probabilidades já são muito pequenas, então é por mais um corte de 25 que o Banco Central para por aí. A grande discussão que eu entendo agora é olhando para 27. O novo ciclo de política monetária será um novo ciclo de afrouxamento ou o Banco Central vai ter que apertar esses juros? Acho que essa discussão do que acontece no próximo ano tem um peso bem relevante aqui. Muito bem, nós conversamos com Mariana Costa, economista-chefe da Mirai. Obrigada mais uma vez, viu, pela conversa e boa semana aí para vocês. Eu que agradeço. Ótima semana a vocês. Obrigada.